Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e formador na área de hipnose clínica. Hoje, o tema que eu vos gostaria de trazer é sobre a doença oncológica, portanto, cancro. Eu, há uns meses atrás, talvez até no ano passado, escrevi um texto sobre o cancro, sobre a doença oncológica e sobre o papel da psicologia na intervenção e auxílio na doença oncológica. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, revisitar algumas das coisas que na altura eu escrevi, isto porque, infelizmente, não é? A doença oncológica, ou os níveis e os valores da doença oncológica, os números têm estado a aumentar a um ritmo até elevado. Muitos dos sítios em que tem uma parte de oncologia, de resposta à doença oncológica, neste momento estão até sobrelotados. O mais conhecido e, obviamente, aquilo que é o público, o Instituto Português de Oncologia, o IPO, está neste momento a passar uma fase de sobrelotação e até mesmo os hospitais privados e público-privados. Portanto, o cancro, a doença oncológica, tem andado a acolher muitas pessoas, ou pelo menos muitas pessoas a necessitarem de intervenção. E eu gostava de falar um pouco sobre isso. E antes de eu me debruçar especificamente sobre a psicologia, eu gostaria de falar um pouco sobre o cancro, o que é, como é que ele surge, quais é que são possíveis fatores de risco, qual é a sua intervenção neste momento, e depois, claramente, então, o papel da psicologia na intervenção no cancro. Então, o que é isto do cancro? Bom, o cancro é a doença oncológica, é aquilo que é considerado neste momento uma doença crónica, ou seja, é uma doença que, em alguns tipos de cancro, na maior parte dos tipos de cancro, tem as práticas de intervenção são bem sucedidas, são muito bem, têm-se um grande sucesso, são muito eficazes. No entanto, a doença, ou melhor, a possibilidade de reincidência da doença oncológica é muito maior e fica sempre algo com a pessoa, e por isso a vida da pessoa muda, no sentido em que há uma maior vigilância ao longo da sua vida, e estamos a falar às vezes em períodos de entre 5 a 10 anos. Ou seja, a pessoa que a dada altura teve a cancro, teve a doença oncológica, e ela foi tratada e o caso foi bem sucedido, existe uma alta percentagem de reincidência, portanto, daqui por uns anos, se tudo correr bem. O que significa com isto é que a pessoa tem alguns cuidados, tem que ter alguma vigilância ao longo da sua vida, mas é possível viver com todos os cuidados, e até mesmo, em muitos casos, nem há reincidências ou novas reincidências da doença oncológica. Antigamente, o cancro era considerado uma doença fatal, pelo menos na sua generalidade. Com o evoluir da ciência, das intervenções, dos fármacos, das terapêuticas bem-sucedidas e até mesmo dos exames que detectam antecipadamente ou com alguma brevidade a incidência da doença oncológica, muitos dos cancros, muitos dos tipos de cancro já são considerados crónicos. Portanto, o papão
da fatalidade do cancro que existia há muitos anos atrás, hoje em dia já esbateu-se um bocadinho. Não quer dizer que para muitos casos ainda não exista, porque de facto há tipos de cancro que são fatais, uns até que nem têm grande intervenção terapêutica, nomeadamente cancros, determinados tumores cerebrais, mas na sua maioria o cancro agora já é uma doença crónica e existe uma possibilidade de ter um estilo de vida ou até mesmo uma vida com qualidade durante vários anos. O que é que então surge como o centro da doença oncológica? Bom, aquilo que surge como o centro da doença oncológica não é mais do que uma mutação genética que ocorre dentro das nossas células. Essa mutação chama-se carciogênese. As células que são saudáveis sofrem uma mutação e que elas fazem com que comecem-se a atacar umas às outras, nomeadamente essas células cancerígenas atacam as células boas, aos quais roubam energia, roubam nutrientes, roubam açúcares e começam-se, em muitos casos, começam-se a espalhar através da corrente sanguínea, através dos canais de circulação do nosso corpo. Quando isso acontece, então costuma-se dizer que a pessoa já começa a sofrer metástases, ou seja, essas partes que começam a ser distribuídas, essas partes cancerígenas que começam a ser distribuídas ao longo do corpo, fazem com que o cancro comece a espalhar. Ao contrário daquilo que se diz, fala-se no fator hereditário da doença oncológica. O que é um facto é que, havendo um historial de cancro ou doença oncológica na família, aumenta as probabilidades de existência, mas não é uma coisa garantida. Há fatores de risco, claro que a prevalência de doença oncológica no historial da família ajuda a que isso aconteça, mas não é um fator decisivo. Apenas a investigação sugere que apenas 10% ou cerca de 10% de todos os cancros têm uma componente hereditária. Então, se a parte hereditária ou a justificação hereditária genética é algo que é assim tão baixa, então de onde é que vem esta mutação? Bom, esta mutação pode vir de várias áreas ou de vários fatores de risco. Estilos de vida que não são saudáveis, prevalência de obesidade e de diabetes, obviamente outras doenças que possam alterar ou subjugar o sistema imunitário da pessoa, consumo de substâncias como drogas, álcool, tabaco, falta de exercício físico e deixem-me cá pensar se falta aqui mais algum. Às vezes também acontece na toma de determinadas medicações. Bom, e tudo isto aumenta os riscos da incidência da doença oncológica. Pode não criar, mas aumenta os riscos. Por exemplo, um dos mais populares, o cancro do pulmão. Um grande fator de risco do cancro do pulmão é o consumo de tabaco, o consumo de nicotina de forma prolongada e de forma abusiva. Agora, isto não é
chapa 7. Isto não é 100% realista, ou seja, há pessoas que podem fumar durante toda a sua vida e nunca ter a doença oncológica. Há outros que nem sequer pegam num cigarro ou nunca pegaram num cigarro e podem ter cancro no pulmão. O que eu quero dizer é que estes fatores são fatores de risco, não são fatores, ou podem não ser fatores geradores. Okay? Isto porque aquilo que muta a célula carciogênese, ainda é uma coisa que não foi claramente identificada, ou pelo menos não existe a questão de identificação genética numa etapa muito precoce do nosso desenvolvimento. Por exemplo, ainda não existe uma tecnologia adequada que faça-nos um scan, um exame enquanto nós somos crianças e estamos em desenvolvimento e vê, ok, estas são as propriedades, esta é a mutação genética ou estes são os genomas que vão mutar e gerar a carciogênese. Ainda não existe essa tecnologia, talvez um dia, com o evoluir da ciência, nós podemos ser um bocadinho mais proativos na identificação e na prevenção do surgimento do cancro. Neste momento, a única coisa que nós podemos fazer é prevenção. Promover uma melhor saúde e, obviamente, prevenir. Depois, em termos de intervenção terapêutica. Bom, a intervenção terapêutica que existe para o cancro passa por 3 áreas distintas. Uma área distinta é a quimioterapia. Bom, quimioterapia é uma intervenção à base de fármacos. Esses fármacos são fármacos algo perigosos porque eles contêm um determinado valor de radiação, portanto são radioativos. O objetivo desses fármacos é incidir diretamente nas células cancerígenas, matando-as. Ao mesmo tempo, esses fármacos produzem um conjunto de efeitos secundários, como, por exemplo, uma baixa tremenda do sistema imunitário, vista através dos glóbulos brancos, hemoglobina, plaquetas. Portanto, a pessoa que faz quimioterapia tem de fazer análises sanguíneas regulares, porque chegando a determinados níveis em termos imunológicos, o tratamento poderá ser adiado, porque se a pessoa não tiver um sistema imunitário suficientemente bem para fazer o tratamento de quimioterapia, ela não é aprovada, porque senão a pessoa não aguenta. Outro dos efeitos secundários mais típicos é a alopécia, portanto, a queda de cabelo, a queda do pelo, as próprias unhas caem, ficam quebradiças e partem-se e vão-se caindo. E existe também um enorme cansaço, um cansaço que não é natural. Esse cansaço já existe antes da quimioterapia. Ele é um dos fatores de alerta para a doença oncológica. É quando nós temos um cansaço excessivo que não é natural. Isto porque as células cancerígenas ao atacarem as células saudáveis, vão roubar os nutrientes, os açúcares, vão roubar a energia e a pessoa cansa-se muito mais, desgasta-se muito mais. O que também há uma maior tendência para o consumo de calorias. Por exemplo, as pessoas costumam fazer mais refeições, costumam comer mais. No entanto, outro dos efeitos secundários da intervenção da quimioterapia é a alteração em termos do sabor,
alteração em termos da sensibilidade e a quimioterapia também queima ou destrói as veias, no caso dela ser intravenosa. Também há quimioterapia oral para alguns tipos de cancro, não todos, mas para alguns existe quimioterapia oral. Em termos de procedimento, nos hospitais públicos, quando essas veias, ou quando a pessoa começa a ficar com demasiadas veias queimadas, é inserido um catéter, que é um processo cirúrgico, portanto o catéter é inserido cirurgicamente e a partir daí é o sítio onde vai ser aplicado quimioterapia para não estar a queimar mais veias. No caso dos hospitais particulares, essa intervenção cirúrgica é muito mais breve, quase no início do tratamento de quimio. E, portanto, isto é quimioterapia. A outra intervenção é a intervenção cirúrgica, ou seja, o cancro acaba por formar tumores. Esses tumores são malignos, portanto, eles atacam, fazem mal, daí serem malignos. O conjunto de células cancerígenas vai-se formando, vai-se agrupando e vai formando então estes tumores que são, portanto, imaginem que são pedras, não sendo muito bem pedras, mas são algo maciço, que depois obviamente é analisado em termos de anatomia patológica, e o objetivo da cirurgia é claramente remover o tumor do local onde o cancro esteja a afetar a pessoa. Por exemplo, no caso do cancro da mama, que é um tipo de cancro muito mais comum nas mulheres, os tumores obviamente são alojados na mama, ou no seio, no direito ou no esquerdo, e ele podendo estar por baixo, ou seja, cada vez um bocadinho mais para trás em termos dos gânglios, em termos de outros órgãos, ou pode ser muito mais aqui à superfície. E isso também vai, obviamente, vai regular, vai pesar na decisão do tipo de cirurgia a fazer, ou uma mastectomia total, que é retirar a mama por completo, ou retirar apenas a parte em que está o tumor e, obviamente, depois parte-se para a reconstrução do seio, pode ser logo na mesma operação, ou então numa operação posterior. Em muitos casos pode existir o risco de metástase ou mesmo da agressão à outra mama, e como elemento preventivo pode ser retirada também a outra, portanto o peito completo. E portanto o objetivo então da cirurgia é retirar o tumor. E o outro tipo de intervenção é a radioterapia. A radioterapia, tal como a quimioterapia, é uma intervenção, também ela radioativa, tem alguma radiação. No entanto, a grande diferença é que a radiação é muito menor e focada no local em que o cancro incidiu. Voltando, por exemplo, ao caso do cancro da mama, um processo de radioterapia seria o focar a radiação de uma forma segura, obviamente, porque não deixa de ser radiação, portanto, no local onde o cancro incidiu ou está a incidir. Imaginemos, por exemplo, que está aqui neste seio, portanto, a radioterapia vai incidir única e exclusivamente aqui. É um processo menos demorado que a quimio. Quimio, estamos a falar, se forem em termos intravenosos, estamos a falar de horas, possivelmente, enquanto que a radioterapia é mais breve, porque é mais focado.
Isto é a intervenção terapêutica que existe. Se ela tem os seus perigos, tem os seus riscos, certamente que sim, porque estamos a falar de radiação, estamos a falar de medicação muito forte que pode destruir o sistema imunitário das pessoas, pode danificar órgãos, já para não falar nos riscos, claro, de todos os processos cirúrgicos. No entanto, eu quero deixar aqui claro, mais grave do que estas intervenções que se têm mostrado bem-sucedidas é a não intervenção. Porque isto é a diferença entre a vida e a morte. Por muitas pessoas que falam porque existem outras alternativas, outras formas, que não é tão incisivo como a radioterapia, como a quimio, não é a radiação, não destrói. É assim, vamos sentar-nos um pouco e vamos pensar nisto, que é, essas formas alternativas podem ser utilizadas e são utilizadas como complementos. Eles não curam, não tratam. Podem imunizar as dores, podem imunizar os efeitos secundários do cancro, sim, mas hoje em dia aquilo que está é a única forma de intervenção oncológica são estas três. Qualquer pessoa que vos diga o contrário, ou que diga que as outras formas complementares são tão bem sucedidas como a intervenção no cancro, suspeitem, tenham algumas dúvidas, porque realmente este tipo de doença não se pode brincar. E então, o papel da psicologia nisto? Bom, como vocês devem estar a imaginar, desde o momento em que a pessoa sabe, é detectada em que existe a doença oncológica, até todo o tratamento, até mesmo posterior do que isso, é um grande embate. E se um apoio social, se um apoio familiar, quando existe, é uma mais-valia, pode chegar a um determinado momento em que tal não é o suficiente. E daí que o acompanhamento psicológico seja algo essencial para uma boa gestão e uma boa recuperação no processo oncológico. E geralmente, muitas das unidades de intervenção oncológica têm psicologia, têm psicólogos que são especializados na intervenção com a doença oncológica e que prestam auxílio, muitas das vezes não só ao doente, mas também à família, porque a família também sofre imenso em todo este processo. Aquilo que está mais validado para a intervenção oncológica em termos de psicologia são a psicoterapia cognitivo-comportamental, na questão da reestruturação dos pensamentos e dos comportamentos, também ligado às emoções da pessoa, durante todo o seu processo. Algumas intervenções humanísticas e existenciais, já que o cancro mexe com a identidade, mexe com o propósito de vida, mexe com a existência da pessoa, não é? Porque a dada altura a pessoa pode dizer eu sou o cancro, eu deixo de ser eu enquanto pessoa e passo a ser eu a doença, e depois o que é que me resta a seguir, qual é que vai ser a minha vida daqui para a frente. Intervenções como estratégias de relaxamento para gerir a dor, para aliviar o sofrimento da pessoa, para relaxar não só a mente, mas também o corpo. Mindfulness, meditação, também neste momento são práticas utilizadas
para aliviar os sintomas de ansiedade e também obter algum relaxamento, e também uma forma de se poder gerir o que se pensa de uma forma aceitante, tanto quanto possível, e não julgativa. Hipnose também tem-se mostrado algo válida para a intervenção dos efeitos secundários, nomeadamente na gestão das dores, na gestão dos efeitos secundários da quimio. E esta acaba por ser um pouco a intervenção da psicologia nesse contexto, que é algo importante, não só na gestão do processo todo, mas também o após. O que é que eu vou fazer a seguir? Quem é que sou eu a seguir a isto? Quais é que são os meus objetivos? Quais as mudanças que me esperam na minha vida? Isto porque o cancro afeta a pessoa. Há coisas que a pessoa já não vai ser capaz de fazer, ou que se vai ver em termos de capacidades, em termos de redução de capacidades, ainda por mais se estejamos a falar de alguns tipos de cancro e de idades, né? Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, de 30, se calhar tem uma capacidade de recuperação ou de fazer a sua vida muito melhor do que alguém que sofre de doença oncológica aos 60 ou 70 anos, que aí já está a perder algumas das suas capacidades, e isso mexe um pouco com a pessoa. Quais é que então, para finalizar, formas de prevenção ou formas de se tentar apanhar o cancro antes de tempo? Bom, já para não falar de novo, tentar promover um estilo de vida saudável para evitar os fatores de risco que eu comecei por dizer no início do vídeo. Obviamente, exames e vigilância médica de rotina. Alguns exames são específicos para tal, não é? Como por exemplo as ressonâncias magnéticas, os TACs. Obviamente, se for detectado um cancro ou um tumor, irá ser uma biópsia, não é? Para analisar se esse tumor é maligno ou benigno. E agora vamos à triste realidade, que é a intervenção pode ser demorada e é muito custosa. É uma intervenção em que uma pessoa necessita de gastar imenso dinheiro. Quando dizem que a saúde é para todos, a doença oncológica às vezes vem mostrar o contrário. E é exatamente por causa disso que institutos como o IPO estão sobrelotados, porque obviamente é a alternativa mais viável em termos financeiros, e mesmo assim já há um gasto brutal, né? Nos particulares, seja nos privados e nos público-privados, aquilo que pode garantir ou pode salvar a pessoa ou pode ajudar a pessoa serão seguros de saúde que conseguem aclimatar a questão financeira, não é? Isto é, se a pessoa tiver um plafond de entre 25 mil a 30 mil euros. Caso contrário, terá que gastar ainda muito mais dinheiro. Infelizmente, essa é a triste realidade, não é? E eu queria terminar este vídeo deixando aqui duas pequenas reflexões. Em primeiro lugar, a maior parte dos cancros neste momento tem intervenção. É uma doença crónica, não é uma doença fatal, portanto, aqui fica o meu apelo para as pessoas não desistirem, lutarem, agarrarem-se à vida, vale a pena, ainda por mais se vocês não estiverem sozinhos, estiverem com alguém.
luta. Não vou dizer que é um processo fácil, porque não é. Custa. E eu digo isto porque tenho experiência, no caso. Mas, digamos, também vos posso garantir que os bons resultados valem a pena. E depois há outra coisa que eu gostaria aqui de deixar muito firme neste vídeo, que é desconfiem, sério, desconfiem de terapias complementares que vos dizem que são mais eficazes na intervenção da doença oncológica do que a medicina dita convencional de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgias, porque isso não é verdade. O cancro não regride por ele próprio. Tem que haver intervenções. Obviamente que as pessoas devem ter a sua fé. A parte espiritual no combate à doença é essencial. Com isto, não se deixem levar pelo desespero e por aquilo que se poderá vender. Okay? Neste momento, as terapias complementares são exatamente isso. São complementares à intervenção principal na doença oncológica, que é quimio, rádio e intervenção cirúrgica. Okay? Bom, por hoje fico-me por aqui. Espero que tenham uma boa semana e que o verão finalmente retorne. Se gostaram deste vídeo ou se acharam útil, partilhem, divulguem, falem, façam o que quiserem com ele, porque ele também é vosso. Quanto a mim, despeço-me, até uma próxima vez, fiquem bem.